Boa noite, pessoal. Eu sou a Suzy Miranda, da Faculdade Gamaliel, da turma de Enfermagem 13. E hoje nós vamos abordar um assunto muito importante nessa geração, que é a nutrição na adolescência. Estamos aqui com a minha amiga Raliane, Cristiane, e também vamos trazer uma convidada especial para falar um pouco sobre esse assunto delicado. A nutricionista Marcelene Costa, que é formada em nutrição clínica, oncológica e esportiva. Bom, gente, como a Suzy já falou, né, esse tema é um tema bastante complexo, é um tema muito importante de ser tratado, porque a adolescência é uma fase de grandes transformações na vida da criança, né? É uma fase em que ela passa da vida infantil para a vida adulta. Então, são transformações psicológicas, são transformações nos hormônios. Então, a gente precisa muito falar sobre esse tema, que é de extrema relevância. É verdade. E nós temos algumas perguntinhas, né, para a gente poder estar trazendo aqui para a Marcelene, para ela poder estar respondendo para a gente aqui calmamente, né, sobre esse assunto, podendo estar conversando, dialogando com a gente, trocando essa ideia de informações. É uma troca de informações onde a gente está aprendendo também aqui juntamente com vocês, tá bom, pessoal? Boa noite, Marcelene. Boa noite, minha querida. Como é que vai? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Tá, vamos lá, gente. No que eu posso vir ser útil. Assim, Marcelene, a gente quer saber, né, sobre as recomendações, hábitos alimentares, essa questão que influencia muito esses adolescentes hoje em dia que não querem ter uma rotina legal, né? Adolescentes dão um trabalho. Nessa geração atual, onde a internet está logada no dia a dia dele, 24 horas praticamente, ele dá trabalho na alimentação. Sim. Então, quais são essas recomendações, Marcelene, que você poderia dar para esse adolescente nessa situação? Os pais. É. Os pais, eles têm que ter uma rotina. Tem que manter o teu filho numa rotina, por mais que corrida, né? Porque o pai tem que trabalhar, tem os seus deveres. Mas o filho tem que ter a rotina como filho também. Tem que ter as obrigações como aluno, como filho. Na alimentação, manter uma rotina alimentar com os pais. Isso é muito importante, tá, gente? Horário para sentar na mesa, horário para fazer suas refeições. E, claro, uma refeição como é que eu posso te dizer? Uma refeição com qualidade. Uma mesa farta, mas de proteínas, uma boa quantidade de proteína, uma boa quantidade de fibra. Hoje, nossos adolescentes não querem isso. Eles querem uma coisa mais gostosa e mais gorda. É verdade. É verdade. Inclusive, eu até havia formulado uma pergunta para a Marcelene, que é em questão da gordura, né, Marcelene? Porque a gente acostuma desde criança, nossos pais ensinam, não come muita gordura, menino. Aí acontece de algumas vezes algum adolescente crescer com isso na mente, que não pode comer gordura e virar, tipo assim, um caso de anorexia, virar aquele extremo, que busca sempre o saudável, sempre o fitness. Pode, mas hoje em dia é mais difícil a gente ver esse extremo acontecer, tá? É uma questão mais difícil de se ver. Hoje em dia a gente está mais preocupado mesmo com a questão obeso. Nosso adolescente, ele está consumindo mais gordura. Ele tem um olhar voltado para o rápido e gostoso. Então, esse adolescente, ele não quer praticar esporte, ele não quer sair do jogo, tá, online. Ele quer realmente se alimentar com rápido e o alcance dele, onde não tire algo prático, né? Não tire da zona de conforto. Verdade. Muitas vezes até os pais, né, preferem algo prático do que saudável, né? Porque o pai já anda cansado, né? A rotina do pai e da mãe é cansativa. Para chegar e produzir uma alimentação com requinte de saudável, de gostoso e de natural, é bem mais difícil do que você ligar e pedir. Verdade. Né? É verdade. Aí eu tenho também mais uma dúvida, Marcelene, em relação à questão socioeconômica. O que influencia para um adolescente ter uma alimentação saudável? Você acha que um adolescente com um baixo poder aquisitivo, ele pode se alimentar bem, de forma natural, de forma saudável? Sim. Olha, hoje em dia, antes havia essa desculpa, né? A gente usava como desculpa de ser fit. Eu não vou ser fitness porque é muito caro.
mas eu não te direciono a ser fitness, eu te direciono a ser saudável, tá? Legumes e vegetais é barato. Caro é você comprar, digamos, ir lá no McDonald's. É R$ 50 um sanduíche, hoje em dia um sanduíche bom. Então, assim, R$ 50 você faz compra uma bela sacola de legumes. O problema realmente está no limite que a gente coloca. A gente não quer buscar produzir o teu alimento. Você quer comprar já prontinho. É verdade. Tá? É isso. Verdade. Em questão dos macro e dos micronutrientes na fase adolescente, a gente sabe que essa fase, né, requer muito cuidado, requer muita atenção, né? Porque a fase do desenvolvimento da criança, né? Eu vi um relato que 50% da massa corporal dele é adquirida na fase da adolescência. O que você sugere para as crianças adolescentes dessa fase? Olha, a importância... Nós profissionais da área olhamos para o adolescente com um olhar preocupante, tá? Porque o adolescente ele não se alimenta adequado. Primeiro, ele saiu da fase de criança, tá? Onde a mãezinha cuidava, levava no posto, fazia toda a sua alimentação. Então, na fase adolescência, ele já está mais solto. Ele já sabe o que quer, o que não quer, a hora que ele quer e que não quer. Começa por aí. Então, esse adolescente, ele não se preocupa muito com o macro. O macro é o basicão, é o arroz, é o feijão, é a carne. Uma carne com não tanta gordura, um alimento com menos saturatez, né, que a gente fala. Sim. Ele vai buscar o mais prático, gente. E o micro está lá nesse macro, que é as vitaminas que a gente precisa com o nosso corpo, vitamina D, vitamina E, para justamente ajudar no desenvolvimento desse adolescente. Verdade. E ele não consome, ele se limita a isso, a ir pro rápido, uma pizza, entendeu? E ou então prático. Embutidos. Ou embutidos. É o embutido. Então, na verdade, a gente pode perceber, né, que devemos trabalhar principalmente os pais, né, dos adolescentes, isso. Porque eles, então, vão ter que estar ali orientando, até provendo coisas mais saudáveis na casa, porque se não tiver essa parte dos embutidos, então ele vai procurar comer algo saudável, né? Então, talvez seria... Os pais, nós responsáveis totais pelos nossos filhos, tá? Se teu filho é obeso, a responsabilidade é tua. Ele tem o poder de dizer sim ou não, mas o direcionamento vem da gente. A partir do momento que você tem filho, coloca no mundo, você sustenta a tua casa, você que compra para a tua geladeira. O problema é que o adolescente já vai tendo algumas regalias, entendeu? Ele tem algum poder em dinheiro, ele vai no supermercado, ele vai a hamburguerias. Então, assim, o que ele consome fora de casa já é uma escolha dele, mas o que tu, mãe, leva para casa é uma escolha tua. Nesse caso de recomendações nutricionais, por que ele merece tanta essa atenção aí, né, por conta justamente desses micro, como a Cris falou, né? O que influencia ele nisso? Quais são as doenças que ele pode trazer através as principais, né? Olha, a intercorrência do adolescente e a má alimentação são a obesidade, o diabetes tipo 2, que é adquirido, anemias, tá? Falta de ferro por conta realmente de alguns alimentos que ele não está consumindo. Então, assim, são vários. Mas a principal que está em foco mesmo é a obesidade. A obesidade está matando e adoecendo alguns dos nossos adolescentes, tá? E aí o foco é para baixar essa obesidade e em relação à quantidade de adolescentes que está tendo com esse quadro. Realmente direcionar esse adolescente a uma alimentação, por mais que seja básico, sabe? O basicão, que é o arroz e o feijão, mas numa quantidade proporcionada, bacana, o modo do preparo desse alimento, que é a mãe que vai produzir, geralmente é a mãe, o modo do preparo sem muitos excessos de gorduras, evitar adicionar nessa alimentação os embutidos, sabe? Que a gente sabe, aquela calabresa, aquela salsicha. Então, assim, o basicão funciona, mas tem que ser feito, tá? Começa ali. Então, assim, a gente vê, né, que é necessário, então, uma ação, seja feita uma ação na escola, onde envolva esses pais, eu acredito também, porque às vezes nem esses pais, eles têm
essa clareza que você está trazendo aqui pra gente. Nós somos os facilitadores. É uma fase. Quando tá a criança, a gente, mães, faz a comidinha, se preocupa, colocar ele no prato. É verdade. Mas a gente vai afrouxando no adolescente porque ele já tem um poder. E adolescente dá trabalho, tá? Adolescente tem a mudança hormonal. Ele tem que ter horários para dormir, para se alimentar. Para tudo, né? Para tudo na vida. E inserir nele também uma atividade física. Sair de dentro de casa, dessa rotina que vai trazer alguns quadros de doenças, tá? É verdade. E já entrando nessa avaliação de nutrição, como é feita essa avaliação do estado nutricional? Olha, o estado nutricional do adolescente é bem complicado, porque você vai sentar com esse adolescente e ver a realidade dele. Sim. Tá? O que realmente ele está consumindo. O adolescente ele precisa de digamos assim, um equilíbrio de distribuição de proteína, carboidrato, porque ele está entrando numa fase hormonal onde ele está produzindo alguns hormônios, né? Principalmente masculino, ele tem um gasto muito grande. Sim. Tá? Ele está em formação. Então a gente tem que ter esse cuidado com o macro para esse adolescente. Você estava falando lá para a atriz, né? É. Aí eu também fiz umas pesquisas, aí nelas dizem assim, quais são os tipos de avaliação feita nessa nutrição? Como é que a gente descobre? Pelo IMC a gente faz a avaliação peso, altura, tá? Descobre o IMC dele, vê se esse adolescente está se desenvolvendo, e a gente vai também para a área também do análise de nutricional, pele, textura de pele, cabelo, desenvolvimento, assim por diante. Sim, aí nós vai descobrir que esse adolescente pode estar obeso ou desnutrido, não é isso? Circunferências abdominais, tá? Circunferências é um fator, assim, por exemplo, o adolescente que está em desenvolvimento, geralmente não é para ter uma circunferência abdominal estendida, tá? Sim. Tem que ter, a mãe tem que observar isso no filho. Então, assim, camadinhas de gordura em excesso, mãe, se preocupe, tá? Não é saudável. No abdômen a gente vê ali vários órgãos muitos importantes, muito próximos ao coração, digamos. Então, essa circunferência não pode também estar grande, tá? Sim. Porque é preocupante. É isso, a gente leva até pro antigamente, né? Antigamente, quando a gente via aquela criança mais gordinha, a gente dizia, tá saudável. Não é. Exatamente. E hoje não, hoje a gente tem aí essas... Gordura não é. Exatamente, as nutrições já vieram para nos ajudar e perceber que isso já não existe mais. A gente ter mais esse pensamento de antigamente, né? Então é isso, pessoal, né? Agradecemos aqui a nossa amiga Marcilene, que veio aqui, esclareceu muitas dúvidas que nós tínhamos, né? E agora nós deixamos aí com vocês para a próxima apresentação.